A paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Você está no canal do YouTube do Pastor Ocemar Almeida. Seja bem-vindo. Muito obrigado, porque você já se inscreveu? Não? Puxa vida. Inscreve aí, gente. Faz aí a sua inscrição aí embaixo, está escrito aí inscrever-se. É só você clicar em inscrever-se, ok? Isso ajuda o canal, isso fortalece o canal, isso turbina o canal e o YouTube começa a entregar para mais pessoas. Gente, é palavra de Deus, é oração, é palavra que está mudando a vida das pessoas para melhor, é palavra que está respondendo várias questões. O nosso canal, na verdade, é uma escola que não está defendendo denominação, não está defendendo igreja, está defendendo somente o Evangelho de Cristo. Aí sim, é o Evangelho de Cristo. Aí quanto a ser de igreja A, B ou C, é o Espírito Santo que fala contigo, tá bom? E te agradeço. Já clicou aí em inscrever-se? Então vai lá, vou esperar você se inscrever. Clica aí em inscrever-se. Clicou? Outra coisa também, ouça o vídeo até o final. Porque uma vez eu tive uma pergunta de um amigo, aí eu retornei a pergunta para ele. Eu falei, você assistiu o vídeo até o final? Aí ele, é porque no meio eu não tive tempo. Então, falei, então tá legal. Então, já respondi a sua pergunta. Veja o vídeo até o final. Aí sim, aí depois venha com a sua dúvida. Ele assistiu o vídeo até o final e disse, pastor Ocemar, realmente, quando nós vemos ali o título, muitas das vezes, cria-se uma dúvida. E o que o pastor Ocemar vai falar? Mas quando você vê o vídeo até o final, aí você encontra a resposta. Por exemplo, hoje, a pergunta é, onde está a glória de Deus? Muita gente às vezes não sabe. Muita gente. E às vezes você que é um cristão, você que é um servo de Deus, a pessoa te faz essa pergunta, você fica em dificuldade. Fica ou não fica? Ou não? Já tem a resposta? Bom, se tem, glória a Deus. Então, esse vídeo é somente para reforçar o que você já sabe então. Onde está a glória de Deus? No livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, o próprio Senhor, o próprio Deus vai dizer, eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, o próprio Deus está dizendo, a minha glória existe, a glória é minha, não dou a ninguém, não divido com ninguém. Aí, hoje eu vou responder a uma pergunta de um dos meus alunos no seminário. Uma vez ele me perguntou, pastor Ocemar, esse versículo está no Antigo Testamento. Será que existe respaldo bíblico para a glória de Deus no Novo Testamento? Eu disse, sim, existe, e eu vou te responder com versículos do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, Jesus reforça a exclusividade da adoração a Deus em várias ocasiões. Por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 10. Jesus ordenou a Satanás. Jesus disse, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aqui Jesus está citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, reafirmando o princípio de que apenas Deus deve ser adorado, rejeitando qualquer tentação de dividir essa adoração. Deus não compartilha a sua glória. Apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 23, apóstolo Paulo também reforça isso. Apóstolo Paulo escreve assim, porquanto
tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo condena aqueles que trocam a glória de Deus pela adoração a imagens e ídolos. Este é um claro respaldo à exclusividade da glória e da adoração de Deus. Então, o homem faz alguma imagem, alguma escultura de algum santo, de alguma entidade e dá glória para aquela imagem, para aquela escultura, o apóstolo Paulo está dizendo que a Bíblia não aceita isso. Não tem respaldo bíblico para isso, porque a glória deve ser ao único Deus invisível. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem erra quando ele quer visualizar a glória de Deus pelos seus próprios meios, criando uma estátua de uma ave, de um animal, ou de um homem, ou de um santo. Aí o homem erra, porque a glória de Deus, o próprio Deus revela a glória dele. O homem não precisa fazer nada para poder ver a glória de Deus. O que ele precisa? Olha, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo ele continua falando assim, olha, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Paulo exorta os crentes a evitarem qualquer forma de idolatria, reforçando a ideia de que Deus não deve compartilhar sua honra com ídolos ou qualquer coisa. Então, não adianta, você aceitou a Cristo, você se converteu, você quer ver a glória de Deus? Não é em nenhuma estátua, não é em nenhuma entidade que você vai conseguir ver isso. É isso que Paulo está ensinando. A soberania de Cristo como reflexo da glória de Deus. No Novo Testamento, Jesus Cristo é descrito como o reflexo da glória de Deus. Ele é o único digno de honra, pois foi exaltado por Deus para a salvação da humanidade. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, a palavra de Deus diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui vemos que a exaltação de Cristo não diminui a glória de Deus, mas reflete a glória de Deus, pois a honra que se dá a Jesus é para a glória de Deus Pai. Está entendendo? Como a glória de Deus está revelada em Cristo. O apóstolo Paulo também, ele vai falar em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, assim, olha, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não tem outro mediador. Quer falar com Deus? O caminho é Cristo. Quer pedir a Deus? O caminho é Cristo. Quer ver a glória de Deus? Veja Cristo. Portanto, meus amados, o Novo Testamento, ele dá pleno respaldo à ideia de que Deus não compartilha sua glória com ninguém e que a adoração deve ser exclusivamente dirigida a Ele. Tanto Jesus quanto os apóstolos reforçam a rejeição à idolatria e a necessidade de adorar somente a Deus. Esse conceito está alinhado com o que é declarado em Isaías 42:8, tornando o ensino bíblico coerente em ambos os testamentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a palavra glória
em grego original é doxa. Doxa. No Novo Testamento, doxa é usado para expressar a majestade e a grandeza de Deus. Ela se refere àquilo que revela o caráter de Deus, o seu poder e a reverência que lhe é devida. Um exemplo disso é encontrado em Lucas capítulo 2, versículo 14, onde os anjos cantam no nascimento de Jesus. Lucas 2, 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse foi o hino que os anjos cantaram quando Jesus nasceu. Amém? A glória de Deus. Cristo é a verdadeira glória de Deus. Jesus Cristo é descrito como uma manifestação visível da glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? É Cristo. A palavra doxa é utilizada para descrever o esplendor que pertence a Ele. Um exemplo importante está em João capítulo 1, versículo 14. Quer ver? Diz assim, olha: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Oh, aleluia! As pessoas querem ver a glória de Deus, mas algumas não querem ir pelo caminho certo. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. A glória de Deus refletida nos crentes. Quem é crente? Aquele que crê em Cristo. Aquele que um dia levantou a mão e disse: eu aceito Jesus Cristo como meu único e eterno Salvador. Isso que é um crente, tá? Cristão é isso. Cristão não são aquelas pessoas que dizem: eu sou cristão. Cuidado. Ser cristão é algo muito mais sério. Ser cristão é aquela pessoa que um dia ouviu talvez um vídeo do pastor Ocemar Almeida, aquela certeza entrou no coração e ela disse: a partir de hoje eu sou um cristão, estou aceitando a Cristo como meu único e eterno Salvador. E se a vida mudou a partir disso, você é um cristão. Se sua vida não mudou, você não é um cristão ainda. É assim. Porque quando Cristo encontra morada no coração de uma pessoa, quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem xingava palavrão não xinga mais, quem andava nos prazeres do mundo não anda mais. Se você é solteiro, se você tem uma namorada, né, o teu tipo de namoro vai mudar. Se você é noivo, tu é noivo, é um jovem, tu é noivo, você é uma menina, você é noiva, você aceitou a Cristo de verdade, muda. As suas festas mudam também. Você não vai mais agora para as festas que você ia, não. Ah, não vai mesmo. Não vai porque é o Espírito Santo que toca no teu coração. Você não fala mais as mesmas coisas. O seu temperamento muda. A sua mente muda. Agora você consegue, você começa a sentir uma vontade tremenda de ir para a igreja. Você começa a sentir uma vontade forte de se batizar. É assim. Estou te dando a dica. Eu estou te falando aí, quando a glória de Deus ela entra no coração da pessoa, entra na alma de um ser humano, aí essas coisas começam a acontecer. Os crentes são chamados a refletir a glória de Deus em suas vidas, vivendo de forma a honrar e glorificar o nome de Cristo. No livro de Romanos, capítulo 15, versículo 6, diz assim: para que, unânimes e de uma voz, glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, as pessoas veem Cristo na sua vida. As pessoas falam: você é um crente. Por quê? Olha, ninguém vai ficar
andando atrás de você e te ensinando qual vestido que você vai colocar, qual bermuda que você vai colocar, qual tipo de cabelo que você vai colocar. Não vai. O próprio Espírito Santo, na hora que você olhar para o seu corpo e você começar a olhar e ver para certas coisas, você vai falar, meu Deus, se eu tivesse me convertido antes, eu jamais faria isso. É assim que acontece. Você está entendendo o que eu estou falando. Você está entendendo. Se essa palavra está tocando no teu coração, se você ouvir esse vídeo até o final, você vai entender o que eu estou falando. Você, quando olhar assim no espelho, você vai falar, o quê? Eu estou nessa vida? Essa vida não é a que Deus preparou para mim. O próprio Espírito Santo, pastor Semar não vai precisar te explicar nada não. Não vai, eu não vou precisar te detalhar nada. Sabe por quê? Porque se eu te detalhar, você vai poder dizer, foi o homem que detalhou. Agora o Espírito Santo falando contigo, você não tem como contestar, porque o Espírito Santo vai na tua alma, vai na tua mente. O Espírito de Deus, a glória de Deus é tão forte. A glória de Deus, ela é central na adoração. Os crentes são chamados a dar a Deus toda a honra e toda a glória. Se você agora, independente do que você está passando, se você está muito bem de vida, ou se você está muito doente, ou se você está muito deprimido, mas se você agora começar a dar glória a Deus, glorificar o nome do Senhor, se você começar a mandar glória para cima, glória para o céu, você vai começar a chorar agora. Porque quando a glória de Deus desce, tem pessoas que começam a sorrir. Tem vários sintomas. Tem gente que começa a ter uma vontade de sorrir tremendo, ela começa a sorrir. Eu, por exemplo, isso acontece comigo. Eu começo a sorrir. É um sorriso compulsivo. É uma coisa incontrolável. Tem gente que chora. Começa a chorar, e às vezes preocupa até quem está perto. Mas aquele choro é da glória. É uma explosão de glória que acontece na tua alma, no teu coração. Esse é o sinal, tá? É o sinal de que a glória está sendo derramada na sua vida. Se você não está sentindo nada, é porque teu coração está duro ainda. Teu coração está empedrado. Talvez seja algum pecado que você precisa confessar. Talvez seja isso. Talvez você precise se arrepender de alguma coisa. Talvez você precise confessar alguma coisa para sua esposa, para o seu esposo, confessar alguma coisa para sua mãe, para o seu pai. Pode ser. Tem pecados que precisam ser confessados. Todos precisam ser confessados a Deus, lógico, todos. Pequenininho, pastor, foi um pecado tão pequenininho, mas você tem que dobrar o joelho e confessar a Deus. Senhor, olha, na minha alma ainda, eu concordo com esse pecado, eu até nem faço mais, mas na minha mente, no meu coração, eu ainda estou concordando com essas coisas. Então você precisa começar a discordar dessas coisas. Discordar. Você precisa começar a discordar na tua alma e no teu espírito. Aí sim, a glória é derramada. Então a palavra doxa em grego, ela encapsula a essência da glória de Deus. A sua majestade, o seu esplendor e a honra devida a Ele. Esse termo é usado para descrever tanto o reconhecimento da grandeza de Deus, quanto o reflexo de sua glória em Cristo e na vida dos crentes. Depois de toda essa explicação, fica bem mais fácil de você entender o que o próprio Deus disse, quando eu falei lá no início, no versículo de Isaías 42, versículo 8. O próprio Deus disse, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Os seus pedidos de orações, as suas orações,
as suas gratidões, o seu louvor, a honra e a glória estão sendo direcionadas a Jesus Cristo? Talvez eu tenha falado muito rápido. Talvez você não tenha entendido. Os seus pedidos, as suas orações, as suas gratidões, o seu louvor, a honra e a glória estão sendo direcionadas a Jesus Cristo? Pastor Alcemar Almeida, qual Jesus Cristo que o senhor está falando? Me explica, que Jesus é esse que o senhor está falando? Eu estou falando do Jesus Cristo que morreu na cruz por você. Morreu por você. Morreu por mim também. E morreu por toda a humanidade. Mas é o mesmo Cristo que ao terceiro dia, após ter entregue a sua vida na cruz, ele ressuscitou. E é ele que está falando com você agora. Não é o pastor Alcemar Almeida. É o próprio Cristo que se manifesta a você. Você está sentindo que é ele que está falando contigo. É ele que te levanta. Ele que muda a sua vida. Ele que muda a sua história. Ele que te mostra o plano que ele preparou para você desde o ventre da sua mãe. Homem, mulher, ouça a voz do teu Deus. O teu Deus que nunca perdeu os olhos de você. Nunca tirou os olhos da sua vida, da sua alma e do seu coração. Assim diz o Senhor: a minha glória não dou a ninguém. Ela se revela no meu Filho, no meu único Filho. Adore a Ele, sirva a Ele, siga a Ele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Celestial, glorificamos o Teu santo e exaltado nome. Pois Tu és digno de toda honra, poder e majestade. Te damos graças por Tua glória, doxa. Te damos graças por Tua doxa, que é a Tua glória. A Tua glória revelada em toda a criação, mas sobretudo em Teu Filho, Jesus Cristo, o reflexo perfeito da Tua glória. Uma glória tão forte, que foi capaz de levá-lo à morte e levá-lo à ressurreição. Pois assim como João testemunhou e disse que a glória de Cristo habitou entre nós, nós Te louvamos pela Tua glória, Senhor, que podemos ver na vida e na obra de nosso Salvador Jesus Cristo. Que possamos sempre reconhecer essa glória em nossas vidas e viver de maneira que Te honre e glorifique, refletindo a Tua luz ao mundo. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite a viver para a Tua glória, seja em nossas palavras, nossas ações ou em nossos pensamentos. Que em cada dia possamos render a Ti o louvor que Te é perfeito, sabendo que toda a glória pertence a Ti, o único Deus verdadeiro. Em nome de Jesus, que é a expressão máxima da Tua glória, oramos. Amém. Jesus te ama. Pastor Alcemar Almeida também.